Muito bom dia, irmãos, irmãs, amigos. Bem-vindos todos e aqueles que nos visitam também. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Nós convido-vos a abrir no segundo livro de Samuel, e nós temos estado neste livro já há muitas semanas, nestes dois livros, que, como também já o mencionámos, eram um só. Segundo livro de Samuel. Na semana passada nós terminámos no capítulo 16. Hoje nós iremos terminar, se Deus assim permitir, no capítulo 18. Então temos aqui uma jornada em tanto. Mas creio que a nossa oração é que seja abençoadora para nós. Então nós não iremos propriamente ler tudo de uma vez, porque é um texto longo. Vamos lendo à medida que vamos caminhando por este capítulo. Ontem vinha de autocarro para aqui, para o Silveiro, para Aveiro, em primeiro lugar, né? E a certa altura lembrei-me, eu jogo ao Benfica. Já não me recordava, jogava ao Benfica. Então meti os escutadores e tive aquela experiência que já não tinha há anos, que era ouvir um relato de um jogo pela rádio. Não sei se ainda fazem isso. A bola vai ao meio campo, parece que é golo, não é? A bola ainda anda ali a trocar. Mas há uma coisa característica dos relatos, pelo menos eu vinha a ouvir, eu creio que era na Renascença, eu creio que os outros também fazem isso, se bem me recordo também fazem isso, que é o que acontece nos últimos 5 minutos do jogo. O que é que acontece nos últimos 5 minutos do jogo? O que é que a rádio faz? Alguém sabe? Começa tic-tic, começa aquela música de... Aquilo vai nos 85 minutos e os últimos 5 minutos aquilo parece que demoram, porque há aquela ação, aquela última coisa, e eles fazem aquilo propositadamente. No fundo é para nós começarmos a ficarmos mais nervosos com o aproximar do final do jogo, não é? E parece que nós conseguimos ouvir esta música nestes últimos capítulos. Porque passou muito rapidamente, se bem se recordam, nos capítulos anteriores, quando Absalão estava fora, nós vimos em pequenos versículos anos passarem, não é? E Absalão esperou 4 anos para fazer a sua vingança. E Absalão esperou 3 anos exilado. E Absalão, depois em Jerusalém, esperou mais 2 anos para se vingar do seu pai. E em poucos versículos passa muito tempo. E de repente o passo desacelera e nós agora estamos bem lentos. Desde o capítulo 15 até agora, ao final do capítulo 18, passam somente 1 ou 2 dias. 1 ou 2 dias em tantos capítulos. E nós olhamos para isto e o que se está a passar aqui é verdadeiramente uma guerra civil. O que se está a passar é o filho Absalão contra o seu pai, o rei Davi. É uma guerra civil que está a acontecer. E nós temos inúmeras guerras civis na nossa história, todos nós. Fiz uma pequena pesquisa muito rápida de nacionalidades que eu sei que estarão presentes mais ou menos. Por exemplo, na Argentina, em 1814, entre 1814 e 1853, grandes conflitos armados aconteceram, guerras civis, até à assinatura da Constituição Argentina em 1853. No Brasil, no século passado, houve uma das maiores, ou o maior conflito armado do Brasil no século passado. Foram 85 dias, onde os paulistas se rebelaram contra a ditadura do presidente Getúlio Vargas. Exibiram uma nova Constituição a 9 de julho. Não sei se é feriado nesse dia. Lá, às vezes marcam-se esses dias com feriados. E não trouxe a Venezuela. A Venezuela ocorre uma guerra civil, infelizmente, não é? Neste preciso momento. Santo Tomé e Príncipe também. Uma guerra civil terrível contra os colonizadores. A 3 de fevereiro de 1953 culminou no massacre de Batepá. E eu sei que Santo Tomé e Príncipe lembra isso várias vezes. E depois existem diferenças até das vítimas. Do lado português dizem que foram 200. Do lado de Santo Tomé dizem que foram 1000 e qualquer coisa vítimas nesse massacre. E em Portugal também houve várias guerras civis. Há a guerra civil entre os absolutistas e os liberais no século XIX. Também vitimou muita gente. Eu creio que em Portugal foram 11 guerras civis, pelo menos marcadas. Então, guerra civil faz parte da nossa história. E faz parte também da história do povo de Israel.
E nós estamos perante uma guerra civil, a ouvir os tambores, a ouvir as coisas, a ouvir este palpitar do coração, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer. E temos que perceber que é sempre custoso uma guerra civil. Uma guerra civil traz sempre baixas. E é isso que está a acontecer. Ao longo das últimas semanas temos assistido a esta guerra civil em câmara lenta. E aquilo que nós vimos a partir do versículo 15, quando Davi fugiu, o foco destes capítulos não é especificamente Davi, apesar de nós legitimamente podemos tirar lições de como Davi reage às dificuldades, não é? Já falámos disso no capítulo 15, falámos na semana passada também, falámos de como Davi reage às dificuldades, vimos o Salmo 3, vimos outros salmos que Davi escreve, como ele reage às dificuldades, mas o foco destes capítulos está sobretudo em quem se encontra com Davi. Os focos destes capítulos está sobretudo nos encontros com Davi, como eles agem e reagem para com o rei que está a fugir com a cabeça coberta e a chorar. Ele está a fugir e a questão é, se nós abraçarmos o rei na humilhação, ele nos abraçará na sua glorificação. E é isso que acontece. Nós já vimos duas pessoas logo no capítulo 15 que são seus amigos. Se temos Itai, aquele que poderia ficar e servir a Absalão, aquele que não fazia parte do povo, que mais tarde, no capítulo 18, que nós vamos passar, é um dos que lidera o exército. O exército de Davi parte-se em 3 partes e ele lidera uma das partes. Itai, o Hitita, que escolhe ficar com Davi. E depois temos Uzai, aquele que vem até Davi, e Davi diz, não, volta, vai e fica lá, ser o meu informador, ser aquele que torce o conselho de Aitofel. Então, vai para lá. E de alguma forma, estes 2 encontros destes 2 amigos nos explicam uma coisa. Que o discipulado não é igual para todos. Nós devemos todos seguir a Cristo. Mas a forma como isso se materializa é diferente de pessoa para pessoa. Na nossa vida, isso pode significar coisas diferentes. Isto é, como Itai, aquele que largou tudo para acompanhar Davi na sua vergonha, nós podemos ser chamados para largar tudo e seguir a Davi, a seguir a Jesus Cristo, na verdade. Nós podemos ser chamados a largar tudo aquilo que é o nosso conforto, tudo aquilo que é a nossa casa, tudo aquilo que é o nosso país, e às vezes ir para fora, pregar o Evangelho a sítios onde nunca foi pregado o Evangelho, sermos missionários fora do país. Ou então largarmos os nossos trabalhos e sermos dedicados ao Senhor a tempo inteiro. Mas também, para Uzai, significou uma outra coisa. Ele também seguia a Davi, mas significou voltar para o sítio onde ele veio e servir ao rei que não estava ali, que estava longe, mas ele era como um servo daquele rei que estava exilado. Então, e para muitos de nós, seguir a Jesus significa voltarmos para os nossos trabalhos, voltarmos para as crianças em casa, voltarmos para aquilo que fazemos, servindo Jesus no meio do mundo que é a antítese, é oposto a Jesus. Não podemos ser enganados com o conforto do sítio para onde vamos. Nós servimos um rei que não está ali, servimos um outro rei. Então vemos isso nestes 2 encontros destes 2 amigos. Mas no capítulo seguinte, e vimos isso a semana passada, outras 2 pessoas se encontram com Jesus. Olha, com Davi. Estou a trocar Jesus com Davi, e é verdade. Mas outras 2 pessoas se encontram com Davi. E essas 2 pessoas são, em primeiro lugar, Ziba e depois Simei. E estas 2 pessoas nos mostram aqueles que se encontram com Davi, mas não escolhem o lado de Davi. Ziba, ele parece que escolhe o lado de Davi, mas não está a escolher o lado de Davi. Primeiro é este Ziba, servo de Mefibosete, filho de Jónatas. E Ziba encontra-se com Davi, lá do outro lado do Monte das Oliveiras, levando presentes, leva-lhe uns burrinhos, leva-lhe pão, leva-lhe vinho. Mas o Ziba não queria servir Davi. Ziba queria servir a Ziba. Ziba queria servir-se a ele próprio. Ziba queria os terrenos de Mefibosete. E por isso é que ele mentiu e disse, Mefibosete está-se a rebelar. E Davi disse, olha, então fica com os terrenos de Mefibosete. As terras são tuas. Ziba estava a servir-se a ele próprio. E lá ele volta do encontro com Davi, não se junta à causa de Davi, mas volta com terras que não são suas, volta com proveito que não é seu.
Eu não sei se aqui algum esta manhã está aqui para enganar Jesus, neste encontro com Jesus. Está aqui para tirar proveito de Jesus. Está aqui porque Jesus tem alguma coisa para dar, alguma terra, como deu a Ziba. Nós estamos por interesse e encontramos com Jesus por interesse. Como é que nós saberíamos se nos encontramos com Jesus por interesse? Façamos esta pergunta. Se no céu Jesus estivesse ausente, quereríamos ainda assim estar no céu? Ou seja, o que é que nós estamos interessados? Estaríamos mais interessados nos benefícios que Jesus nos tem a dar? Ou no próprio Jesus, na presença de Jesus, no nosso próprio Salvador? Se amanhã passasse um outro caminho para o céu, nós escolheríamos esse outro caminho para o céu ou permaneceríamos com Jesus? Porque Ele é o nosso Salvador. Ziba quer servir a Ele próprio e nós podemos também querer nos servir a nós próprios, mesmo nos encontrando com Jesus, todos os domingos. E por isso a pergunta tem que ser feita, sabem? Porque Davi era muito limitado. Não conhecia o coração de Ziba, vai conhecer mais tarde. Mas Jesus conhece o nosso coração. Neste encontro com Jesus, nós não temos nada a esconder. Ele conhece o nosso coração, mesmo que nós simulemos que o servimos. E logo a seguir aparece Simei. E Simei é parente de Saul, estava à espera deste momento. Simei diz que ele é um amaldiçoado, que está a sofrer as consequências do seu pecado, e está parcialmente certo. Nós sabemos que Davi está neste momento por causa do seu pecado com Batseba, por causa do seu pecado contra Urias. Portanto, ele está a sofrer em parte por causa do seu pecado, mas está, na verdade, errado, porque Davi não é amaldiçoado. Na semana passada vimos, mais uma vez, que a promessa do segundo livro de Samuel, capítulo 7, não se ausentou. A casa permanecerá. A casa de Davi permanecerá. Davi não é um amaldiçoado. Davi não está ali amaldiçoado por causa de Deus estar aqui sobre ele. O erro que Simei comete contra Davi é o mesmo erro que muitas pessoas cometem também com Jesus. Nos dias de Jesus as pessoas rejeitaram-no. Nos dias de Jesus as pessoas desprezaram-no porque ele não se parecia com o Messias. Parecia um amaldiçoado. Aquele que não queria, ou que parecia um amaldiçoado por Deus, na verdade. E ainda hoje pessoas cometem este mesmo erro. Pessoas olham para Jesus e dizem: não, como é que é possível um Salvador sofredor? Como é que é possível obter salvação de alguém que morre? Como é que é possível obter salvação de alguém que é desprezado? Como é que é possível obter salvação de Jesus? Ainda assim, esse é Jesus. E se nós não o reconhecermos no seu exílio, na sua maldição, Ele não nos reconhecerá na sua glória. Marcos 8,38 diz assim: Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. Irmãos e amigos, tens vergonha de Jesus? Tens vergonha de Jesus? Do que é que tens vergonha de Jesus? Ficas envergonhado das suas exclamações de exclusividade. Jesus diz: eu sou o caminho, não um dos caminhos que o mundo apresenta. Ele diz: o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando eu digo que sou a verdade, quando Jesus diz que é a verdade, Ele está a dizer que as outras aparentes verdades são mentiras. Será que temos vergonha de dizer que Jesus é a verdade? Que Jesus é aquele que se apresenta como o único caminho, a única solução? Ou talvez possamos ser envergonhados da santidade a que somos chamados, que nos coloca em contracultura com aquilo que é o mundo. Como Davi, Jesus sofreu o exílio do seu trono. Como Davi, Jesus parecia que estava sobre a maldição de Deus. Como Davi, Jesus Cristo é o ungido, o Messias de Deus. E na vergonha, na humilhação, no sofrimento, tudo estava a correr de acordo com o plano. Agora, chegamos ao versículo 15, porque depois destes encontros todos, acontece aqui um conflito de sabedorias. Terminamos mais ou menos no versículo 15, e diz assim o versículo 15, ou 14, aliás: o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados ao Jordão e ali descansaram. Depois destes encontros e de escolha com daqueles que aceitam Jesus e aqueles que rejeitam Jesus, a câmara parece que volta atrás e agora foca-se em Jerusalém. Agora chegou Absalão a Jerusalém e juntamente com Absalão chegou Aitofel, que era aquele que estava a trair Jesus, era aquele que estava a dar os conselhos
Davi, desculpem, outra vez, obrigado. Mas é bom que assim eu vejo que vocês estão atentos. Jesus, olha, está a trocar outra vez Jesus por Davi. Aquele que estava a trair Davi, aquele que estava a dar os conselhos a Absalão, aquele que era aquele que Davi se sentiu rejeitado no capítulo 15, quando ouviu que ele o tinha traído. E chegou também Uzai, que era o amigo de Davi. E quando chegamos ao versículo 15, diz então: Absalão e todo o povo e os homens de Israel chegaram a Jerusalém. Aitofel estava com ele. Uzai, o arquita, amigo de Davi, foi até Absalão e disse-lhe: viva o rei, viva o rei. Então o que começa aqui a acontecer é que Absalão chega, Uzai chega, Aitofel chega, e ele está perante um dilema. Porque agora ele olha para Uzai e diz: então, tu não servias ao meu pai? E Uzai diz: não, eu vou servir ao rei. Eu vou servir àquele que é o rei, que é um pouco ambíguo, na verdade, quem é o rei neste momento. Mas começa, a certa altura ele começa a dizer: não, eu estou aqui para dar conselhos. E a verdadeira questão, desde do meio do capítulo 16 até ao final do capítulo 17, é se Absalão vai ouvir Aitofel ou vai ouvir Uzai. E no início, no final deste capítulo, acontece uma coisa terrível, porque ele ouve Aitofel. O que é que Aitofel lhe diz? Aitofel diz assim: olha, para tu ganhares o coração do povo, faz uma coisa. Estás a ver as concubinas que o teu pai deixou lá a tomar conta do palácio? Pega nelas e viola-as à frente de todo o povo. Coisa terrível, não é? Uma coisa que é que recai ou atrai a maldição de Deus. Ele pegou nas concubinas do seu pai e à frente de todo o povo violou-as. Aquilo era um terrível conselho, mas politicamente e estrategicamente era um brilhante conselho. Porquê? Porque no fundo ele estava a cortar os laços com o seu pai. O povo agora podia ter a certeza que não ia seguir Absalão, para depois Absalão dizer assim: afinal fiz errado, afinal quero voltar, afinal quero reunir-me novamente com o meu pai, afinal vou reconhecer e quando chegar o meu tempo eu vou ser rei. Não, a partir deste momento é impossível Absalão voltar atrás. Ele queimou a ponte. Não há termos de paz a partir de agora. Não é possível Absalão e Davi voltarem-se a restaurar. E o povo ganha força. É isso que diz o final do capítulo. Do capítulo 16. Eles armaram uma tenda no terraço para Absalão. Versículo 22. Ele se deitou com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Os conselhos que Aitofel dava naqueles dias eram considerados, tanto por Davi como por Absalão, como resposta de Deus a uma consulta. Então Aitofel era alguém bastante considerado. Diz o versículo 21 que ele, quando disse: deita-te com as concubinas do seu pai, assim, quando todo Israel ouvir que te fizeste detestável para com o teu pai, todos que estão contigo se reanimarão. Então todos ganharão força. Isto é mesmo a sério. E o rei tomou procedimentos para que não haja dúvidas. Isto é mesmo a sério. Ele ouviu o seu conselheiro Aitofel e deitou-se então com as concubinas do seu pai. Ganhou o coração do povo, mas agora precisa de matar o seu próprio pai. Como é que ele vai lidar com o pai? Então aqui entra novamente o conselho de Aitofel. Aitofel dá novamente um conselho. E qual é o conselho de Aitofel? Diz o versículo 1 ao versículo 4. Aitofel disse também a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, então irei e perseguirei Davi esta noite. Eu o atacarei enquanto está cansado, sem forças, o aterrorizarei. Então todos os que estiverem com ele fugirão. Ferirei somente o rei e farei todas as tropas voltarem a ti como uma noiva à casa do seu esposo, pois tu procuras tirar a vida de apenas um homem. Assim todo o povo estará em paz. Esse conselho agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Então Aitofel dá um novo conselho, agora para lidar com o problema do pai. Qual é o conselho? Vai já, não percas tempo. Não percas tempo porque ele está aqui perto, porque ele está ali, ele está cansado, ele está choroso, ele está emocionalmente em baixo. Vai atrás dele. E vai atrás dele somente. Não dizimos mais do teu povo. E assim todo o povo vai te abraçar. Todo o povo vai aclamar-te como rei. E tu matarás somente o teu pai. Mais uma vez, politicamente, é um excelente conselho.
Porque Davi está apenas a um dia de viagem, ou aliás, está apenas a horas de viagem. Ele está do outro lado do Monte das Oliveiras, perto do rio. Ele está perto. Ele poderia acabar com a rebelião ali. E agora? A guerra civil acabaria, Absalão seria rei, se ele ouvisse o conselho de Aitofel. No fundo, o conselho de Aitofel é um excelente conselho. Isso pareceu bem a Absalão. Mas depois entra Uzai. Versículo 7. Então Uzai disse a Absalão: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Uzai disse ainda: tu sabes bem que o teu pai e os seus homens são guerreiros, estão furiosos, como uma ursa no campo roubada dos seus filhos. Além disso, o teu pai é um homem de guerra e não passará a noite com as tropas. Nesse momento ele está escondido em alguma caverna ou em algum outro lugar. Quando alguns forem mortos no primeiro ataque, os que souberem disso irão e dirão: houve um massacre entre as tropas que seguem Absalão. Então até o soldado valente que tem coração de leão sem dúvida temerá, porque todo o Israel sabe que o teu pai é corajoso e que os que estão com ele também são valentes, e eu aconselho que depressa se ajunte a ti todo o Israel, desde Dan até Berseba, uma multidão como a areia do mar, e que tu vás à luta pessoalmente. Então nós o atacaremos onde quer que esteja, cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra, assim não sobreviverá nem ele, nem um dos soldados que estão com ele, mas se ele se refugiar em alguma cidade, todo o Israel trará cordas àquela cidade e arrastaremos até o ribeiro, até que não fique ali nem mesmo uma pedrinha. Veem o que o Uzai está a fazer aqui? O Uzai está a dizer assim: não ataques já. Não vais atrás dele já. Antes, faz o seguinte: convoca todo o Israel, desde Dan, que é no norte, até Berseba, que é no sul. Não é? Ele dá um conselho para que se estenda no tempo, para dar a oportunidade de Davi fugir, para dar a oportunidade de Davi se refugiar. E não só, ele toca nos pontos certos. Ele toca na grandiosidade que Absalão queria. Vejam as vezes que ele diz: todo o Israel estará contigo, uma multidão estará contigo. E Absalão começa a pensar: realmente, para que é que eu vou agora correr atrás do rei e matá-lo às escuras? Vamos juntar o povo todo o povo vai aclamar, todo o povo vai atrás de mim. Então Uzai toca nos pontos certos em Absalão, com uns pensamentos de grandiosidade, e demove Absalão de ir atrás de Davi naquele momento. Na verdade, o conselho que Uzai dá é um conselho terrível. Estrategicamente, politicamente, é um conselho mau. Mas este mau conselho é ouvido por Absalão. Lembram-se, Davi tinha orado para que Deus tornasse o conselho de Aitofel em loucura, lá no capítulo 15. Senhor, torna o conselho de Aitofel em loucura. Ele não torna o Aitofel em louco, ele torna Absalão em louco. Vejam o que diz o versículo 14. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel, porque assim o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, a fim de destruir Absalão. O conselho de Aitofel era bom. Estrategicamente, politicamente, era bom. Era melhor do que o de Uzai. Mas Deus, não há dúvida alguma, quem interfere aqui, o Senhor ordenara que isto acontecesse para aniquilar o bom conselho de Aitofel, a fim de destruir Absalão. Na sua sabedoria, Deus decidiu frustrar a sabedoria do sábio Aitofel, de forma a trazer juízo sobre os que eram sábios aos seus próprios olhos. Aitofel e o próprio Absalão era sábio aos seus próprios olhos. E a fim de destruir essa sabedoria, o Senhor decidiu frustrar a sabedoria dos sábios, para salvar Davi da mão de Absalão, para vindicar o seu rei ungido contra o assalto de qualquer rebelde orgulhoso. E sabem, é exatamente desta forma que Deus continua a trabalhar. Deus deleita-se em glorificar-se ao tornar a sabedoria dos homens em loucura. Em tornar aquilo que é a sabedoria humana em loucura. E de nenhuma forma isto pode ser visto com mais clareza do que no Evangelho. O plano de Deus era, pela fraqueza
da humanidade de Cristo, através da aparente derrota da crucificação, a morte de Satanás, o pecado, a rebelião fossem destruídos, fossem conquistados. 1 Coríntios 1:18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amigos, que sabedoria vocês têm ouvido hoje? A sabedoria dos homens ou a sabedoria de Deus? Irmãos, que sabedoria nós temos adquirido, temos deixado repousar nos nossos ouvidos? Absalão desprezou a fraqueza do pai e procurou um caminho de glória pessoal. Que coisa terrível ser entregue a Deus à loucura da sua própria sabedoria. Foi isso que aconteceu com Absalão. Oremos para que Deus não nos faça isso. Que possamos pedir a Deus sabedoria do alto. Possamos ver o que é verdadeira sabedoria. O que é verdadeira loucura. Sabedoria que não busca a própria glória, como Absalão queria, mas sabedoria que encontra a verdade na fraqueza e na humilhação de Cristo. E chegamos ao capítulo 18. E o capítulo 18 é, no fundo, a guerra civil propriamente dita. O capítulo 18 é aquilo que nos traz o fim do rebelde Absalão. Os exércitos reúnem-se e finalmente então temos a luta. Os primeiros versículos do capítulo 18 nos mostram aquilo que é o reunir das tropas. Então Davi contou as tropas que tinha consigo, designou-lhes chefes de 1000, chefes de 100, enviou um terço do exército sob o comando de Joabe, que era o seu general, outro terço sobre o comando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sobre o comando de Itai, o Giteu, aquele Itai que nós falámos que se encontrou com Davi. E disse o rei ao exército: eu também sairei convosco. Mas as tropas responderam: não sairás, porque se fugirmos, eles não se importarão connosco, ainda que morra metade dos nossos, não se importarão connosco, porque tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos mandes socorro. O rei lhes respondeu: farei o que vos parecer bem. E o rei ficou ao lado da porta, e todo o exército saiu em centenas de milhares. Então finalmente a guerra começa a eclodir. Davi divide o seu exército em 3. Joabe, o irmão de Joabe, e Itai, o Giteu. Eles levam o exército dividido em 3. E Davi quer ir com eles. Davi quer muito ir com eles. Mas eles dizem: não, vais ficar. Porque tu é que és... Eles procuram matar-te a ti, não ao povo. Eles querem te matar a ti, então vais tu ficar. E aquilo que se desenrola a seguir não é propriamente a batalha, porque a batalha é rápida. O capítulo está interessado no destino destes 2 homens, Absalão e Davi. Qual o destino? Quem vai ganhar a batalha? Quem vai sobreviver a esta guerra? Diz o versículo 18, ou o versículo 9 do capítulo 18. E aconteceu que Absalão encontrou os servos de Davi. Absalão montava um jumento, e quando o jumento entrou sobre os espessos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou agarrada ao carvalho. Ele ficou ali pendurado no ar, enquanto o jumento que ele montava passou adiante. Vendo isso, um homem contou a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe contara isso: se tu o viste, por que não o derrubaste logo por terra? Eu te recompensaria com 10 ciclos de prata e um cinto. Mas o homem respondeu a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas mãos 1000 ciclos de prata, eu não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei deu a seguinte ordem a ti, a Abisai e a Itai: protegei o jovem Absalão. Se eu tivesse agido contra a sua vida, com traição, nada se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias a mim. Então Joabe disse:
não posso me demorar assim contigo aqui. Tomou na mão 3 dardos e com eles trespassou o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe o cercaram, atacaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trompeta e as tropas deixaram de perseguir Israel, porque Joabe as deteve. Pegaram Absalão e, lançando-o numa grande cova no bosque, levantaram sobre ele um grande monte de pedras. Enquanto isso, todo o Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Este é o relato da morte de Absalão. Neste conflito entre Davi e Absalão, quem é que ganhou? Davi. Absalão morreu. E a morte de Absalão está cheia de ironia. Conseguiram perceber isso ao passar por este texto? Cheia de ironia. Aquele que é o rebelde fantástico. O rebelde lindo de morrer. De morrer, agora literalmente. Um rebelde lindo que pesava o seu cabelo, que se destacava na sua beleza sobre todos, que quis assumir o trono do seu pai. Este rebelde lindo e maravilhoso é apanhado precisamente pela sua cabeça linda e maravilhosa. É assim que ele fica. A sua cabeça e possivelmente até os seus cabelos ficaram emaranhados naquele carvalho volumoso e lá ficou ele. E o jumento, que normalmente é aquele que ia montado num jumento, era aquele que simulava, ou aquele que aparentava ser verdadeiramente o rei. Não ia num cavalo de guerra, ele ia num jumento, era o rei, mas até o trono sai debaixo dele. O jumento sai debaixo dele e lá fica ele pendurado entre os céus e a terra, pela sua própria cabeça. O rebelde com pretensões de liderar um grande exército, ele morre na verdade sozinho. Ele cria pensamentos de grandeza. Vamos reunir o exército de Dan até Berseba. E eu a liderar o exército. E vamos dizimar o meu pai. E vou tomar o trono do meu pai. E este rebelde lindo, maravilhoso, forte, morre pendurado sobre a sua cabeça, sem jumento real por baixo e totalmente sozinho. E ao lermos os versículos seguintes, vemos que ele até monumentos edificou para si mesmo. Um monumento que se chamava Absalão. Até monumentos fez para ele mesmo. E agora o monumento dele é uma cova num bosque, com pedras por cima. Que terrível! Como este texto deixa bem claro aqui, não é Davi que estava sob a maldição. É Absalão que é amaldiçoado, pendurado numa árvore. No fim, Absalão recebeu o juízo e o julgamento que merecia. O juízo e o julgamento de um rebelde. Deus foi fiel e Deus estava no controle. E aqui, no fim de Absalão, nós vemos o fim de todo o rebelde. O fim de todo o rebelde. Toda a rebelião impenitente contra Deus e contra o seu ungido termina desta forma. Toda a rebelião contra Deus termina em maldição. Este é o fim, morrer sobre a maldição de Deus, ser enterrado fora da terra prometida, sem esperança de vida eterna, estar para sempre sob o juízo de Deus. Isto é o que a rebelião merece, e isto é o que a rebelião sempre terá, e isto é o que a rebelião teve. Deus está tão comprometido em terminar com a rebelião que o seu próprio filho teve uma morte maldita. Jesus, o filho de Davi, teve que morrer da mesma forma que Absalão, o filho de Davi, também teve que morrer. Ele se fez maldição por nós. É isso que Paulo diz aos Gálatas. Jesus fez-se maldição por nós. Suspenso também entre os céus e a terra, como Absalão. Pendurado numa árvore, como Absalão. Executado como um rebelde, como Absalão. Debaixo da maldição de Deus. Esta é a morte que Jesus teve, a morte de um rebelde amaldiçoado. Só que a rebelião de Jesus não era dele próprio. A rebelião de Jesus era nossa, era minha, era tua. As boas novas do Evangelho, as boas novas que nós temos para oferecer, as boas novas que a Bíblia oferece, é que no meu lugar Jesus Cristo morreu. Jesus levou a maldição por mim. Jesus Cristo sofreu a morte de um rebelde por mim. Jesus Cristo sofreu a morte de um rebelde por ti. Se tu tão somente confiares nele, colocares nele a fé, te arrependeres do teu pecado. A morte de Jesus foi como de Absalão.
Mas, irmãos, o monumento de Jesus não foi como o de Absalão. O monumento de Absalão foi um monte de pedras sobre o seu túmulo. Qual foi o monumento de Jesus? Uma pedra removida num túmulo vazio. Que maravilha! Jesus ressuscitou. Jesus não sofreu a morte de um rebelde como Absalão e ali ficou um monumento erigido à rebelião. Não, há um túmulo vazio para comprovar que Jesus ressuscitou e dá a oportunidade a todo aquele que se arrepender e colocar a sua fé em Cristo, poder também receber o poder da ressurreição na sua própria vida, ser nova criatura, ser um novo ser, nascer de novo. Sendo mortos, nós fomos vivificados em Cristo Jesus. Porquê? Porque Cristo é as primícias, Cristo é o primogênito, Cristo foi à frente. Ele morreu e ressuscitou, para que todo aquele que possa confiar nele, possa também ressuscitar com ele. É assim que esta passagem termina. Mas notem, e deixem-me terminar também com o tom que a passagem termina. Porque, na verdade, ela não termina desta forma. Termina ainda com outro homem rebelde. Termina com Davi. E só no próximo capítulo nós veremos Davi a tomar o lugar de Deus, a tomar o lado de Deus. Porque até então, Davi ainda continua com pensamentos piedosos para com o seu filho rebelde. Nós não lemos, mas lemos depois o relato, quando Absalão foi morto, que Davi, ao enviar os seus exércitos, disse: olha, mas não matem o meu filho Absalão. Ele ainda tem piedade para com o seu filho rebelde. Não quer trazer juízo justo para com o seu filho rebelde. E, portanto, o capítulo 18 termina com Davi a ouvir esta notícia da morte do seu filho rebelde. Vejam comigo a partir do versículo 21. Então Joabe, porém, disse ao Cuxita: vai e diz ao rei o que tu viste. O Cuxita se inclinou diante de Joabe e saiu correndo. Então Aimás, filho de Zadok, prosseguiu dizendo a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr atrás do Cuxita. Joabe respondeu: por que agora correrias, meu filho? Não receberás recompensa pelas notícias. Todavia Aimás disse: seja como for, correrei. Joabe disse-lhe: corre. Então Aimás correu pelo caminho da planície e ultrapassou o Cuxita. Davi estava sentado entre as duas portas. E a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro, e erguendo os olhos, viu um homem que corria só. A sentinela gritou e disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, está a trazer notícias. O mensageiro vinha-se a aproximar cada vez mais. Então a sentinela viu outro homem que corria e gritou ao porteiro: lá vem outro homem correndo só. Então o rei disse: também esse traz notícias. A sentinela disse mais: o primeiro corre como Aimás, filho de Zadok. Então o rei disse: este é homem de bem e virá com boas notícias. Aimás gritou e disse ao rei: paz! Ele inclinou-se ao rei com o rosto na terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: o jovem Absalão vai bem? Aimás respondeu: quando Joabe enviou-me o servo do rei, vi um grande alvoroço, mas eu não sei o que era. Ele sabia perfeitamente o que era, mas tinha medo de dizer. O rei disse-lhe, versículo 30, fica aqui ao lado. E ele ficou ali esperando de pé. Nisso o Cuxita chegou e disse: tenho notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor vingou-te da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então o rei perguntou ao Cuxita: o jovem Absalão vai bem? O Cuxita respondeu: todos os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te prejudicar, sejam como aquele jovem. O rei ficou muito comovido. Subiu à sala que estava por cima da porta. Começou a chorar. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Acho que concordaremos com isso. Podemos entender o luto de um pai, mas não podemos entender a abdicação de um rei. Joabe percebeu bem o que estava aqui a acontecer. Nos próximos versículos do capítulo 19, Joabe vai confrontar o rei. E diz: se tu continuas assim, vai ser a pior coisa do teu reino. Vai ser o momento mais baixo do teu reino. Toda a gente te vai abandonar. Até os teus amigos te vão abandonar. Escolhe o lado do Senhor. Escolhe o lado daquele que te ungiu.
No início do próximo capítulo é isso que acontece e Davi vai efetivamente escolher o lado do Senhor. Mas aquilo que estava a acontecer, a morte de Absalão, não foi apenas e só um juízo para a rebelião de Absalão, que foi. Foi um juízo para a rebelião de Davi contra o Senhor. Davi rebelou-se contra o Senhor. E por causa de se deitar com Batseba, por causa de mandar matar Urias, o Senhor disse: o teu filho vai morrer. Ele orou pelo seu filho inocente, bebê. O que aconteceu com o filho? Morreu. Mas não foi o único filho que morreu. Passado pouco tempo, aquele que era herdeiro ao trono, Amnon, morreu. E agora, mais um filho, herdeiro ao trono, morreu. Morreu Amnon, morreu agora Absalão. O seu choro, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Foi um choro de consciência pesada. Ele sabe que a morte de Absalão é por causa dele. É por causa do pecado dele. Davi sabia que quem merecia morrer não eram os seus filhos. Quem merecia morrer era ele. Ele sabia que quem merecia morrer era Davi. Ele tinha sido quem começou tudo. E no início do próximo capítulo será confrontado com esta escolha entre negar a si mesmo ou seguir a vontade de Deus. Mas aqui termina Davi com uma consciência pesada. E permitam-me terminar exatamente no mesmo tom e na mesma nota. Como está a tua consciência em relação ao teu pecado? Não é possível haver salvação se tu ainda continuas a confiar em ti mesmo. Não é possível haver salvação se tu não percebes que quem merece o juízo és tu e não é outra pessoa. Não é possível haver salvação se ainda continuas a olhar para a cruz e dizer: o meu pecado não é assim tão grave para que Jesus tenha que morrer por mim. O nosso pecado é tão grave que o Filho de Deus, perfeito Filho de Deus, se teve a fazer como um de nós, vivendo na mesma dependência do Espírito que nós deveríamos viver. Não vale a pena nós dizermos assim: Jesus fez isso porque é Deus. Não. Sabem, o Espírito auxiliou em todos os momentos. Ele viveu em plena dependência do Espírito. Foi o Espírito que o levou para o deserto, foi o Espírito que o trouxe do deserto. Ele viveu em plena dependência do Espírito para nos mostrar qual é o caminho do verdadeiro homem, que é viver em dependência do Espírito. Ele viveu uma vida perfeita em dependência do Espírito. Até que foi à cruz. E naquela cruz, ele poderia dizer: passo, não é para mim, é para eles, é para os Jónatas, é para ti. E ele diria isso com toda a propriedade e toda a certeza. Ainda assim, ele decidiu entregar a sua vida por causa do nosso pecado, para nos salvar. O arrependimento só é aprendido desta forma, quando nós pesamos o nosso pecado, choramos o nosso pecado e dizemos: quem me dera morrer eu? Era eu que merecia morrer. É o meu pecado que está aqui revelado. Tu já experimentaste a amargura do teu pecado? Ou ainda continuas confiado em ti mesmo, como Absalão vivia? De que lado tu estás esta manhã? Do lado do sucesso e da glória de Absalão, ou do lado de um coração contrito, arrependido, como o de Davi? Do lado da fraqueza, da humilhação de Deus, que faz com que nós morramos para nós mesmos e possamos viver para Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, adoramos-te pela santidade, pela Tua santidade, a beleza da Tua santidade. Senhor, olhando para a Tua palavra, somos confrontados com aquilo que somos e com o nosso pecado. Este não é somente o pecado de Absalão. Este não é somente o pecado de Davi. Este é um espelho para o meu pecado. É um espelho para o nosso pecado. E para o custo da rebelião. O fim de toda a rebelião. Toda a rebelião terá um fim. Toda a rebelião terá a sua justa paga. E, portanto, para aqueles que confiam no Teu Filho Jesus Cristo, nós confiamos naquele que sofreu a maldição por nós, pendurado entre os céus e a terra, morrendo a morte maldita por nós. Mas todo aquele que não confiar em Cristo, esse terá o fim que a Tua palavra diz, o fim de um rebelde, apartado, enterrado fora da terra prometida, fora do descanso pleno.
Senhor, não permitas que ninguém aqui possa ficar fora desta terra prometida, fora da tua presença. Portanto, oramos que tu tragas arrependimento, oramos para que tu tragas fé, oramos para que tu nos ajudes a confiar cada vez mais no nosso Salvador Jesus Cristo e à imagem dele cresçamos. É no nome dele que nós oramos. Amém.